Olá pessoal, então a gente vai dar continuidade à nossa disciplina falando sobre o pacote LibreOffice, ok? Serão duas aulas falando sobre o Writer, que é o editor de texto, uma aula falando sobre o Impress, que é uma apresentação de slides, e uma aula falando sobre o Calc, que é uma planilha eletrônica, o software de planilha eletrônica, ok? Então vamos lá. Bem, então hoje a gente vai falar sobre o LibreOffice Writer, que é um editor de texto, né, do pacote LibreOffice. A maioria de vocês devem conhecer o Microsoft Office Word. Deve conhecer o Microsoft Office Word, que é um pacote também de editor de texto, só que ele é da Microsoft, portanto ele é pago, ok? E a gente já realizou a instalação do LibreOffice Writer. Então, para eu acessá-lo, o que eu faço? Eu venho aqui no menu inicial, clico aqui e posso digitar Writer aqui, que ele vai aparecer lá em cima para mim, ó, LibreOffice Writer. Eu posso clicar aqui, ele vai abrir. Ou eu venho aqui no menu iniciar, clico em todos os programas, vai aparecer essa janela aqui para mim, né? Eu venho aqui em LibreOffice, ok? LibreOffice. Clico em LibreOffice e vai aparecer o LibreOffice Writer, que é o que a gente vai ver hoje, ok? Já está aberto aqui. Então, esse é o LibreOffice Writer. Eu vou colar um texto aqui, que é o texto que a gente vai trabalhar em cima dele. Primeiro, o que eu tenho que saber com relação ao LibreOffice Writer? Em cima, eu tenho aqui, ó, escrito lá, ó, sem título. Então, aqui é a barra de título. Então, é onde vai aparecer o nome do meu arquivo. Por enquanto, o nome dele é sem título. Por que está escrito sem título 1 ali para mim? Porque eu não salvei esse arquivo ainda. Eu só digitei o texto aqui dentro, mas não salvei. Ele não está salvo no meu computador. Então, o que eu faço? Eu tenho que clicar aqui em Arquivo e clicar em Salvar. Ok? Eu tenho duas opções, salvar e salvar como. Quando eu clico em salvar como, eu vou escolher um lugar para eu salvar esse texto, além de eu digitar o nome desse arquivo. Ok? Depois de eu ter feito isso pela primeira vez, toda vez que eu clicar em salvar, ele vai salvar em cima desse que eu salvei da primeira opção. Ok? Então, se eu salvar, aqui, vamos fazer essa opção aqui para ficar mais claro para todo mundo. Vou clicar em salvar como. Ele vai abrir uma janela aqui para eu escolher um lugar para eu salvar. Eu vou escolher aqui a área de trabalho. Ok? Marquei aqui, ó, área de trabalho. Então, vou colocar o nome aqui, aula de Writer. Ok? E vou clicar em salvar. Antes de clicar em salvar, a gente vai ver uma coisa. Que o pacote Office, o LibreOffice Writer, toda vez que eu vou salvar um documento do Writer, o formato dele é o ODT. Ok? Tá vendo aqui, ó, lá, ODT. O Word, por exemplo, o formato dele é .doc, DOC. Ok? Então, o pacote LibreOffice, o Writer é salvo como ODT. O Word é DOC. Aí você pode me perguntar, Paulo, mas se eu salvar um documento no Word, eu posso abrir no LibreOffice? Sim, pode. O LibreOffice Writer, ele abre qualquer documento do Word tranquilamente. Ok? Então, vou salvar aqui, aula Writer, na área de trabalho, vou clicar em salvar. Vocês vão ver que lá em cima, que antes estava sem título 1, agora está lá, ó, aula Writer, ok? Que é o arquivo nosso. Vou minimizar aqui para vocês observarem. Está lá, está aqui, ó, aula Writer. Ok? Está salvo na área de trabalho. Voltando aqui. Então, essa é a barra de títulos. A próxima barra que eu tenho aqui é a barra de menu. Então, é onde eu tenho o meu menu com várias opções para poder trabalhar. Várias ferramentas. Abaixo dessa barra de menu, eu tenho a barra de ferramentas. As barras de ferramentas. Porque aqui eu tenho uma barra e a de baixo aqui é a segunda barra de ferramentas. Ok? A gente vai falar dos itens mais importantes de cada uma dessas barras aqui. Os itens mais essenciais que a gente vai usar no dia a dia mesmo para poder trabalhar. Então, se eu quiser, por exemplo, voltando ao menu arquivo aqui, ó, que a gente falou daquela hora de salvar, vocês estão vendo aqui agora que o salvar está oculto, tá vendo? Não está dando opção para clicar em salvar. Estou clicando e ele não está
fazendo nada, só o salvar como. Por que o salvar não deixa eu fazer nada aqui agora? Porque eu não alterei nada aqui no arquivo. Então, eu vou digitar aqui agora a palavra teste aqui no final, ó, teste, só para a gente testar. Vai aparecer lá agora no menu arquivo a opção salvar disponível. Ou seja, eu fiz uma alteração no meu arquivo e agora eu posso salvar realmente. Eu posso salvar em cima do arquivo que eu salvei antes. Ok? Então aqui, ó, vou clicar em salvar. Ele está salvando. E agora o arquivo AuloWriter tem a palavra teste. Ok? Se eu quiser desmanchar, eu posso desmanchar aqui. Se eu quiser salvar de novo, eu clico lá em arquivo salvar. Ele vai salvar em cima do arquivo que eu salvei primeiro, AuloWriter. Ok? Então, próximo item que a gente tem aqui agora é o item novo. O item novo é toda vez que eu quiser abrir um novo documento. Ok? Por exemplo, eu estou com esse item aberto aqui, esse documento aberto. Se eu quiser abrir um outro arquivo, eu vou clicar em arquivo, novo, e vou clicar em documento de texto. Eu vou abrir um novo arquivo de documento de texto. Ok? Vou clicar aqui para vocês verem. Aí, ó, abrir um novo. Ok? E o meu está aqui embaixo. Ó. Eu vou clicar aqui, que está minimizado. Vou clicar, ó, você vai ver que está aqui, ó, lá, AuloWriter. Quando eu paro o mouse em cima dele, já mostra ele aqui em cima. Olha lá. Se eu voltar o mouse para o outro lado, ó, ele vai mostrar o arquivo em branco que eu abri. Se eu voltar o mouse nele, mostra o arquivo antigo. Ok? Então, vou voltar no arquivo branco aqui e vou clicar em fechar. Pronto, fechei o arquivo em branco, só para vocês verem como eu abro um novo arquivo. Outra opção que eu tenho no menu arquivo é o abrir. Então, eu posso vir aqui em abrir, clico, e ele vai abrir essa janela para procurar onde está o arquivo que eu quero abrir. Ok? Aí eu vou procurar aqui no meu computador onde está o arquivo. Clico, se eu quiser abrir o arquivo, vamos supor que é esse o arquivo, eu clico nele e clico em abrir. Ok? Vou clicar em cancelar aqui agora. Tranquilo até aqui, pessoal? Próximo item que a gente tem aqui, ó, é o exportar para PDF. O exportar para PDF é quando eu vou fazer com que esse arquivo do ODT, que é o LibreOffice Writer, se transforme em um arquivo PDF. Então, eu vou gerar um arquivo PDF a partir desse arquivo ODT do Writer. Arquivo PDF é aquele que todo mundo conhece, né? Para poder imprimir é mais fácil de imprimir no arquivo PDF. Então, eu posso gerar um arquivo PDF a partir desse arquivo do Writer. É só clicar aqui, ó, exportar como PDF. Ok? Outra opção que eu tenho aqui é o imprimir. Ok? Então, ela está dentro do menu arquivo. Certo? O imprimir. Então, para eu imprimir, é só clicar em imprimir. Ele vai abrir uma janela aqui para mim, para eu escolher qual a impressora, quantas páginas eu quero imprimir, qual a quantidade de cópias, né? Quais as páginas eu quero imprimir também. Então, ele abre essa janelinha para eu definir em qual impressora, se eu quero imprimir todas ou quais páginas. Aqui, ó, tá vendo? Ó, todas as páginas ou quais páginas eu quero imprimir. E a quantidade de cópias aqui também, ó. Então, se eu quiser imprimir mais de uma cópia, eu vou aumentando o número aqui, ó. Certo? Aqui está o número 1, eu vou clicando e vai aumentando o número. Ok? Vou clicar em cancelar aqui que eu não quero imprimir, não. Esses são os itens mais importantes do menu arquivo que a gente tem aqui. Então, agora, a gente vai falar sobre o menu formatar. Porque a gente vai pular esses outros 3 menus aqui, porque o menu formatar é a base para eu iniciar a digitação em um arquivo. Por que a base para eu digitar? Porque é ele que eu vou formatar o tamanho da minha folha, por exemplo, do meu papel que eu vou digitar. Ok? Então, vamos lá. Vou clicar aqui em formatar e vou clicar em página. Então, eu vou formatar a minha página. Então, cliquei em página aqui. Ele vai abrir a janela também para eu poder definir, por exemplo, o estilo da minha página. Ok? Então, vou clicar aqui em página. Então, olha lá, ó, é uma folha A4. Se eu quiser digitar em outra folha de tamanho diferente, eu tenho outras opções aqui. E embaixo aqui, ó, eu tenho a opção de margens. Ok? A margem da esquerda, a margem da direita, a margem superior e a margem inferior. Todas elas já vêm padronizadas com tamanho 2 e eu posso mudar. Ok?
Então eu posso chegar aqui, desmanchar o 2 aqui e digitar 1. Então ela vai diminuir. Olha lá. E à medida que eu digito aqui, vai aparecer aqui para mim em cima do lado direito, ó, como está ficando essa mudança. Então, olha lá, vou digitar o 2. Vocês vão ver que aqui a margem esquerda, essa do lado de cá, ela vai aparecer lá. Ó. Ok? Apareceu aqui. Ó. Digitei o 2. Vou digitar, vou desmanchar, ó, vai entender que é 0, ela vai diminuir lá ó, também. Diminuiu, parecendo que está 0 agora, que não tem margem. Então, vou digitar 1. Aumentou um pouco. Tá vendo? Vou digitar 5. Ó, ela aumentou mais ainda, tá vendo? Veio cá quase para o meio da página. Vou digitar 12. Ó, ela veio cá mais para o canto. Ok? Então, essa é a minha orientação com relação às margens. Então, eu defino aqui o tamanho de cada margem que eu quero. E a orientação também do papel. Então, nessa forma aqui que está definido o papel, ele é chamado de orientação retrato. Se eu quiser inverter ele, ficar na horizontal, eu defino como paisagem. Então, eu clico aqui ó, nesse botão paisagem, ele vai inverter o papel, ele vai ficar na horizontal, ok? Tá vendo aí? Ó? Se eu voltar para retrato, ele vai para vertical. Tranquilo? A partir da hora que eu fizer as alterações, que eu defini o tamanho da minha margem, a orientação do meu papel, se eu mudei o meu papel, eu tenho que clicar aqui em aplicar. Ok? Esse botãozinho aqui embaixo. Clique em aplicar, depois eu vou clicar em OK. Aplicar, aí eu clico em OK para fechar. Certo? Se eu não quiser aplicar as alterações que eu fiz, é só clicar em cancelar ou então em fechar aqui em cima. Ele vai fechar sem alterar o que eu mudei. Ok? Então, vou clicar em OK aqui. Então, essa é a minha formatação com relação ao papel em si. Né? Eu vou definir a margem esquerda, a margem direita, a superior e lá embaixo a inferior. Também eu vou definir a orientação do meu papel, né? Se ele vai ficar retrato, que é na vertical, ou paisagem, que é na horizontal. Outra coisa que eu tenho aqui com relação à formatação é a formatação de parágrafo. Tá aqui, ó, formatação de parágrafo. Cliquei aqui. O que é essa formatação de parágrafo? Nada mais é do que eu definir o tamanho do meu parágrafo, por exemplo, e o espaço entre as linhas do meu texto. Ok? Então, aqui eu tenho isso, ó, recuo. Recuo é esse espaço do meu parágrafo, ou do meu texto inteiro que eu estiver querendo mudar. Vou dar um exemplo aqui, ó, quando eu vou mudando esse recuo aqui, essas três linhas aqui vão mudando também. Ok? Vocês vão perceber isso aqui, ó. Então, vamos lá. Antes do texto, recuo antes do texto. Vou aumentando aqui, eu vou clicando aqui em cima para ir aumentando o recuo. Você vai ver que essa linha antes do texto vai aumentando. Então, essas três linhas vão chegando para a direita aqui, ó, vão chegando para o centro da página. Vou aumentando lá, ó. Olha lá, ela vai chegando para o centro da página. Então, eu estou aumentando o meu recuo, ok? Esse recuo para o centro da página. Vou clicar na setinha de baixo aqui para eu ir diminuindo. Então, ela vai voltando até 0. Vou definir aqui no 0. Ok? Depois do texto é o que? O recuo depois do texto. É o recuo do outro lado da página. Então, é a parte de cá, a parte direita. Então, eu vou aumentando ela ali, você vai ver que essa parte do texto aqui vai diminuindo para dentro da página, para o centro da página. Então, vou aumentando lá, ó. Olha lá, já está diminuindo. Ok? Então, à medida que eu vou aumentando, ela vai diminuindo lá o tamanho desse texto aqui. Ou seja, aumentando o recuo depois do texto. Ok? Nesse caso aqui, por exemplo, o recuo depois do texto é 8. Por isso que ele está mais para o centro da página. Vou diminuir aqui de novo. Ele vai voltando ao tamanho original, né, do texto. Eu vou definir no 0. E o recuo apenas da primeira linha. Se eu quiser fazer com que apenas a primeira linha minha tenha um recuo, eu vou definir nessa opção aqui, a primeira linha. Aí só essa primeira linha aqui vai ter o recuo. Então, vou aumentar ali, vocês vão ver que só ela vai
tendo relativamente o aumento do seu recuo, ok? Vou voltar aqui até 0. Certo? Outra opção que eu tenho aqui também é o espaçamento das linhas. O espaçamento das linhas é realmente o espaço entre uma linha e outra, ok? Eu defino isso onde? Aqui. Então, se eu quiser um espaçamento simples, essa distância entre uma linha e outra, ela vai ficar do tamanho normal, vai ficar do tamanho simples, ou do menor tamanho possível. Então, aqui, ó, eu clico, o espaço entre essa linha e outra, entre essas três linhas, vocês vão ver que vão diminuir quando eu marcar simples. Cliquei, olha lá, diminuiu. Vou voltar ali para 1,5, 1,5 linha, que é o que estava antes. Aumentou, ok? Vou voltar ali para todo mundo enxergar e aumentar de novo. O meu texto, vou clicar em cancelar aqui para a gente aplicar isso aqui nesse texto que eu digitei. Então, o meu texto aqui está com 1,5. Por que eu sei? Esse espaço aqui está muito grande, tá vendo? O espaço entre uma linha e outra está maior. Se eu quiser fazer com que ele fique de tamanho simples, por exemplo, o que eu faço? Eu vou selecionar o texto, ó, cliquei no início ou no fim e vou arrastando, segurei e vou arrastando, soltei, agora eu vou lá, formatar parágrafo, igual eu expliquei, e vou diminuir o espaçamento entre as linhas. Então, lá, espaçamento das linhas, eu vou, antes que era 1,5, eu vou colocar simples. Coloquei simples, vou clicar em OK. Olha lá, diminuiu. Todo mundo percebeu isso aí? O texto agora está mais junto, ok? Vou voltar o texto ao tamanho original, que estava 1,5 por linha. Como é que eu faço? Eu aperto a tecla Ctrl Z no teclado. Eu aperto a tecla Ctrl, seguro e aperto a letra Z. Ok? Todo mundo percebeu isso aí? Ó? Apertei Ctrl e Z e voltou. Certo? Então, essa é a opção de eu formatar o parágrafo do meu arquivo. Então, agora a gente vai falar sobre os principais itens aqui que eu tenho nas barras de ferramenta. Por exemplo, eu tenho um item aqui que é o item negrito. Tá aqui, ó. Esse azinho mais escuro. Então, é o item negrito. Se eu quiser mudar o meu texto, colocar ele mais forte, o texto, eu vou selecionar a parte que eu quero colocar, por exemplo, e vou clicar nessa parte de negrito, nesse botãozinho do negrito. Cliquei, olha lá. Ele vai ficar mais escuro. Observaram isso aí? Então, agora ele está diferente do restante do texto. Então, toda parte que eu quiser colocar em negrito, é só eu clicar e selecionar essa parte. Clico, arrasto e solto. Soltei, então, esse pequeno pedaço do texto aqui. Agora eu vou colocar ele, por exemplo, em negrito. Cliquei lá, ele está em negrito. Ok? Se eu quiser voltar, cancelar esse negrito que eu fiz por último, eu aperto Ctrl Z. Voltou. Ok? Então, toda vez que eu apertar Ctrl Z, ele vai voltar uma alteração. Se eu apertar Ctrl Z de novo, vai acontecer o quê? Ele vai cancelar o negrito que eu fiz aqui agora. Ok? Foi a coisa anterior que eu fiz. Então, ó, Ctrl Z de novo. Olha lá. Ok? Então, vamos para outra formatação. Então, essa aqui é a do negrito, para eu colocar um texto com a cor mais forte. A próxima aqui é o itálico, que é esse azinho um pouco deitado, né? Que é a letra em itálico. Então, o que eu faço? Se eu quiser colocar um texto em itálico, a mesma coisa. Eu seleciono o texto que eu quero colocar, vou colocar esse aqui todo aqui, por exemplo, e clico nela. Cliquei, a letra agora está mais deitada, ok? Está em itálico. Todo mundo consegue perceber isso aí, né? Então, se eu quiser voltar esse texto ao formato original, o que eu faço? Ctrl Z de novo. Então, lá, Ctrl Z. Voltou, ok? Espero que todo mundo tenha percebido essa mudança, essa questão do Ctrl Z. Então, o que é o Ctrl Z? Toda vez que eu faço uma execução, que eu mudo de um tamanho, de uma forma original para uma nova forma, se eu quiser voltar à anterior, eu aperto Ctrl Z. Então, isso serve para qualquer coisa. Se eu mudar
a cor desse texto. Se eu quiser mudar a cor desse texto, eu faço o quê? Eu venho aqui, ó, cor da fonte. Vou dar esse exemplo aqui agora só para ficar mais claro. Vocês vão observar isso aqui com mais facilidade. Eu venho aqui em cor da fonte. Então vamos supor que eu quero mudar esse pedaço do texto aqui, ó. Eu vou mudar essa cor dessa fonte aqui para... Cliquei, ó, vou mudar ela para vermelho. Cliquei em vermelho. Então agora está lá, vermelho. Ok? Se eu quiser voltar ela para o jeito que ela estava anteriormente, eu vou apertar a tecla Ctrl no teclado, segurar e apertar a tecla Z. Ela vai voltar essa cor aqui para a cor preta normal que estava antes. Então, eu vou apertar Ctrl, segurei, apertei a letra Z. Ok? Observaram aí? Então, o Ctrl Z ele volta sempre à última tarefa que eu fiz. Ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, a gente viu aqui o negrito, vimos o itálico e agora a gente vai ver o sublinhado, que é isso aqui, ó. Certo? O sublinhado ele é uma ferramenta para eu poder sublinhar o texto que eu quero. Então, mesma forma, eu seleciono, por exemplo, isso aqui. Se eu quiser que essa parte do texto tenha um sublinhado, eu seleciono ela e clico no sublinhado. Cliquei, lá apareceu uma linha abaixo do texto que eu selecionei. Ok? Se eu quiser voltar, Ctrl Z. Acabou o sublinhado. Outra coisa que eu tenho aqui é o sobrescrito e o subscrito. O sobrescrito é quando eu quero que uma parte da minha palavra esteja acima da outra. E o subscrito quando ela esteja abaixo. Quando a gente vai fazer, principalmente na matemática, a gente vai falar assim, ó, 2 elevado ao quadrado, né, que é 2 elevado a 2. O que eu faço? Eu coloco 2 elevado a 2, não é isso? 2 ao quadrado, 2 a 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o segundo número 2 e vou sobrescrever ele. Ou seja, ele vai ficar acima do primeiro 2. Vou dar um exemplo aqui de 2 elevado ao cubo, que é 2 elevado a 3. O que eu faço? Se eu quiser colocar o 3 elevando ao 2, eu vou selecionar o 3 e vou clicar aqui em sobrescrito. Cliquei, olha lá o que aconteceu. O 2 ficou elevado ao cubo. Observaram aqui? O 2 ficou, olha lá, 2 ao cubo. Certo? Então, mesma coisa, se eu quiser fazer o 2 e colocar o 3 na parte de baixo aqui do 2, pequenininho embaixo, o que eu faço? Eu seleciono o 3, vou lá e clico em subscrito. Cliquei, olha lá, ficou lá embaixo. Ok? Então, sobrescrito e subscrito são para isso. Se eu quiser colocar um número ou uma letra na parte superior do texto e na parte inferior do texto original. Certo? A gente já falou da cor da fonte, né? Que é esse item aqui colorido. E agora a gente vai falar do realçar. Né? O realçar é eu pegar um texto e colocar o fundo do texto de uma determinada cor. Certo? Como que eu faço isso? Vamos supor que eu quero colocar esse texto aqui, esse pedaço desse texto aqui, com uma cor no fundo. Eu clico aqui, ó, nesse realçar, clico nessa setinha, cliquei, e vou colocar, por exemplo, da cor amarela. Cliquei aqui amarelo, olha lá. Vocês vão ver que não é o texto que mudou a cor. O texto continua da cor preta, certo? A parte do fundo do texto é que mudou a cor para amarela, que era branca, essa parte branca aqui de trás. Então, ela agora está na cor amarela. Ok, pessoal? Próximo item, então, agora, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Próximo item aqui agora que eu tenho é o item de marcador, certo? O item de marcador é quando eu quero ter, quando eu estou digitando um texto e eu preciso ter pontos, ok? Pontos para, por exemplo, eu definir uma série de características, por exemplo. Vou fazer aqui que vai ficar mais claro para todo mundo. Então, vou dar um Enter. Estou aqui embaixo, vou dar um Enter, vou para a linha de baixo. Então, se eu quiser criar um marcador, eu clico aqui, ó, na setinha. Vou escolher o tipo de marcador que eu quero. Vamos supor que eu quero uma bolinha pequena. Olha lá, apareceu essa bolinha. Então, eu digito um texto aqui qualquer, ó, digitei. Quando eu der Enter, ele vai criar uma nova bolinha.
Olha lá, ok? Vou digitar um novo texto. Se eu der Enter de novo, ele vai criar uma nova bolinha. Ou seja, eu estou criando marcadores, ok? Tranquilo aqui? Então, se eu quiser desmanchar, a mesma coisa. Eu vou dando backspace aqui e voltando. Vai desmanchando normal. Ele vai desmanchar o marcador também. Tranquilo, pessoal? Vou fazer o teste aqui agora. Eu digitei um texto. Vamos supor que eu vou dar Enter. Eu quero ir para a linha de baixo. Dei Enter. Só que agora eu não quero mais ter um marcador. Ok? Olha lá, eu estou com um marcador ali. O que eu faço? Eu desmancho ele. Eu posso digitar normal. Ok? Desmanchei o meu marcador. Certo? Se eu continuar desmanchando, eu vou desmanchando os outros marcadores. Tranquilo? A mesma coisa desse marcador vale para um marcador numérico, que é essa próxima opção aqui, ó, de numeração, marcadores numéricos. O que eu faço? Eu clico na setinha aqui e escolho qual tipo de marcação numérica que eu quero. Se é um número com parênteses, um número com ponto, um número entre parênteses, se são algarismos romanos, se são letras, ok? Vou colocar aqui o número com parênteses. Cliquei. Então, apareceu lá um número 1, parênteses. Então, vou digitar um texto. Se eu der Enter, vai aparecer 2. Ok? Digitei o texto. Se eu der Enter, 3. Se eu der Enter, 4. Se eu der Enter, 5. Ok? Se eu quiser parar no 4, por exemplo, eu desmancho só o 5 uma vez. Ó. Desmanchei. Continuo digitando meu texto lá que eu tenho que continuar digitando, por exemplo. Ok? Então, essa é a questão dos marcadores numéricos. Vou desmanchar aqui. Voltei ao meu texto original. Tranquilo, pessoal? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato e acompanhe sempre nossa sala de aula lá no Google Classroom. Um abraço a todos.